Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês sabem, então eu estou fazendo algumas explicações, né? Umas videoaulas aí para explicar e para a gente discutir um pouco melhor o conteúdo da disciplina durante esse momento aí da suspensão das aulas presenciais. Então, em relação à nossa disciplina Aprendizagem em Ciências Naturais, o último material que eu coloquei aí para vocês tratava justamente aí da questão da inserção das ciências naturais como uma disciplina, certo? Então, nós vamos ver a importância dessa disciplina, muita coisa a gente já discutiu nas nossas aulas anteriores, mas é interessante vocês pensarem o seguinte, né? O que representa a ciência diante de todo esse cenário? Que nós temos, inclusive, aí vivenciado, né, recentemente com a questão da pandemia, como as concepções aí a respeito desse tipo de conhecimento, né, científico, como que isso vai influenciar na sala de aula e se tem aí algum tipo de relação, né, entre a ciência, da forma como é abordada pelos professores, os materiais didáticos, etc. Então, nós temos alguns trechos aqui, né, para a gente reforçar. Eu tirei esses trechos lá do livro didático de vocês e algumas coisas aqui importantes que então vocês têm que ter em mente. Primeiro, né, a ciência, ela precisa ali de estar associada, ter uma aderência com o cotidiano. Então, esse termo aqui é muito importante, tá? A gente pensar na aderência, na questão mais prática da ciência, certo? Para que não fique muito distante da realidade daqueles alunos. Então, isso é indispensável ali para a formação do sujeito crítico, um sujeito que seja capaz de identificar problemas e propor soluções para saná-lo através da tecnologia. Quando você pensa nisso, então, nessa importância da ciência no cotidiano, veja bem, nós temos inúmeros elementos para serem trabalhados em sala de aula. A própria questão da alimentação, né? Quando eu falo de alimento, eu gosto assim de ressaltar não só a questão da produção de alimento, né? A questão da agricultura familiar, agrotóxico, é importante aí. A importância daquela cultura, né, de forma mais ecológica, de forma mais sustentável, para manter realmente essa questão da qualidade ambiental, né, aliado ao fornecimento de alimento. Então, é importante a gente pensar sobre isso, questão de desperdício de alimentos também, né? O tipo de alimentação que as crianças estão tendo hoje, né, associado com a saúde, a questão dos alimentos ali ultraprocessados, cheios de corantes, aromatizantes, enfim, você pega uma esfera dessa, né, um elemento aí e consegue destrinchá-lo ali em várias possibilidades. A questão dos medicamentos, né? Então, vocês devem estar acompanhando. Nós temos ali testes sendo realizados, por exemplo, com medicamento para malária, né? Na contenção ali dos danos do coronavírus. Combustíveis, as diferentes formas ali de combustíveis. Então, veja bem, quando eu falo em combustível, me lembra muito também a questão energética. Então, pode parecer distante para a gente, mas grande parte da população no mundo ainda utiliza lenha como principal combustível, né? Então, pensando aí nessa fonte energética. Então, é interessante pensar também sobre essa perspectiva. Transportes, a questão de transporte público, os diferentes tipos, né, de meio de transporte,
comunicação, métodos contraceptivos, saneamento, que a gente discutiu um pouco também em sala de aula, enfim. Então, quando você trata ali ciência como uma disciplina, você vê a imensidão aqui de conteúdos que podem ser trabalhados e que devem ser trabalhados, mas o que tem aqui o que tem assim em comum em todas essas áreas? A postura que tem que ser cultivada nos alunos, que eles saibam ter ali, e eu espero que vocês, como futuros professores, vocês busquem isso também, um conhecimento adequado que seja, que possibilite o debate e a tomada de decisão e posição ali em diferentes questões. Então, seria basicamente isso, promover um debate, mas com fundamento técnico-científico, desde pequenininho, né, para propiciar aí a formação integral desses alunos. Então, nós sabemos, né, que esse conhecimento, ele na verdade, ele é construído de diversas formas, certo? Então, nós temos aí esse conhecimento sendo construído diariamente pelos problemas que são enfrentados no dia a dia, né? Então, nós temos aí essa importância das ciências naturais para promover essa cultura científica, esse questionamento, esse debate, essa reflexão sobre a questão do homem, né, e a sua relação aí com todo o meio, com toda a natureza. Então, eu acho importantíssimo a gente ter esse foco no debate. Então, aqui, né, nós temos diferentes estratégias, como eu falei, né? Tem uma série aqui de elementos, uma série de conteúdos que podem e devem ser trabalhados de diferentes formas e que, na verdade, estão inseridos aí, né? Em desenho animado, em filmes, enfim. Isso, nós temos ali diferentes instrumentos para contextualizar essas situações, né, que estão associadas com ciências naturais. Isso é importante, então, né, lembrar sempre disso, a questão da aderência com o cotidiano. Então, a ciência, ela não está distante, restrita no laboratório. A questão do meio ambiente não está distante também, como se fosse só lá na Amazônia ou só lá no meio do mato. Não, o ambiente é aqui agora, onde nós estamos vivendo, e a ciência está mais presente no nosso dia a dia do que muitas das pessoas imaginam, né? Então eu acho fundamental isso, destacando ali para aquela questão do letramento científico. O que é o letramento científico? É justamente passar aquelas noções, né, de metodologia, de percursos metodológicos que podem ser seguidos ali para o desenvolvimento aí do conhecimento científico. Então, pensando nisso, né, a proposta que foi feita, justamente pensando nesse momento atual, né, pelo qual estamos passando, um momento tão difícil em relação à pandemia do coronavírus, né, e pensar como que o conhecimento e como que as ciências naturais, né, ela é importante em momentos como esse que nós estamos vivenciando. Infelizmente, nós temos ali que a questão das informações, né, essa avalanche de informações que nós temos muitas das vezes nas redes sociais, tem muita informação que não constrói conhecimento, que pelo contrário, né, traz ali situações totalmente anômalas. Então nós temos muito problema aí com as fakes, né, fake news. E pensando nisso, então, eu coloquei aqui como uma questão para a gente refletir, né? E para a gente fazer essa discussão,
o coronavírus e as notícias falsas e as verdadeiras aí sobre essa questão da pandemia. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de mensagens que têm sido assim amplamente divulgadas pelo WhatsApp. Então, um exemplo, né, beber água quente ou chá pode matar o vírus. Então, veja bem, né, não é uma verdade. O chá, ele é importante ali para hidratação, às vezes traz algum alívio de determinados sintomas, mas matar o vírus, assim, ou atuar como antiviral, isso é muito complicado. Afirmar, né? Então, enfim. Olha só, o vírus infecta os pulmões e o chá não vai chegar lá, mas enfim. O vírus é muito mais resistente em superfícies metálicas, onde pode se manter vivo por 12 horas. Então, assim, na verdade, você tem aí que o coronavírus, ele dura aí de 2 horas até 9 dias em qualquer superfície. Então, por isso que é tão perigosa a questão do contágio, né? Quando vem com uma mensagem dessa, o vírus é mais resistente, então pode manter vírus durante 12 horas. Manter vivo durante 12 horas. Veja bem, né? A pessoa, na verdade, pode ser contaminada depois de dias. O vírus está inerte no ambiente, mas uma vez que entra em contato com a célula hospedeira, ele reativa. Então, é muito complicado, né? Outro exemplo aqui falando que calor, temperatura de 26 a 27 graus mata o vírus. Mentira, se a temperatura corpórea, né, fica em torno de 36, 37,5 e o vírus infecta, né, o nosso organismo, como que ele não iria conseguir se replicar nesse ambiente? Então aqui, na verdade, era só um exemplo para a gente pensar na seguinte questão: como que é importante você ter boas referências, certo? E em momentos assim, inclusive meio associado com pânico e isolamento social, as informações elas devem ser muito transparentes e muito adequadas para que tenha ali condutas, né, corretas naquele momento. Então, nesse sentido, né, eu coloquei aqui uma série de explicação dessas fakes e eu queria propor o seguinte: imagina que você fosse trabalhar, né, alguns exemplos como estes com as crianças. Como que você trabalharia essa questão, né, como eu mostrei ali, das fake news, a desconstrução, a desmistificação de informações falsas para um público infantil, né? Aqui com vocês eu simplesmente mostrei aqui a explicação científica, mas quais estratégias seriam mais eficazes para você tentar trabalhar isso com crianças, certo? E aí a partir disso, então, a partir disso criar exemplos, né? E a gente fazer o nosso fórum aí no Rava. Eu vou abrir momentos, tá? No canal, para transmissão aí, para a gente fazer um chat online, especialmente durante nossos horários de aula. E aí a gente propicia essa troca de informações com o grupo, que eu acho importante no momento, certo? Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição. Forte abraço.